Consideramos sempre um grande privilégio, oportunidade, momento que temos para congregados, reunidos neste lugar, como sempre tem Deus nos concedido tal privilégio, nos dias de reunião. Temos compromisso com a casa do Senhor. Davi disse, expressando a sua alegria no Salmo 122, uma alegria de uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, coluna e firmeza da verdade, casa de Deus. E nós que estamos aqui, eu aprecio sobremaneira tal oportunidade, entendo a importância desse momento, desse tempo, de nos dedicarmos ao Deus vivo e verdadeiro, que deseja tal dedicação nossa, não é assim? Deus deseja que o sirvamos, que perante Ele prostramos, o adoramos, o bendizemos, não é assim? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Deus quer ser o Deus, Ele é o Deus eternamente bendito e quer que venhamos bendizê-lo com as nossas bocas, com todo o nosso ser. A Bíblia, num dos textos de confiança, de confiarmos no Senhor, vamos falar sobre, daqui a pouquinho tocarmos um assunto que envolve confiança. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes. A palavra estribes ou apoies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Você tem apenas que confiar, não apoiar no seu entendimento, reconhecer, e Deus vai fazer a obra de endireitar as tuas veredas. E por fim, na sabedoria dada por Deus a Salomão, ele vai dizer, não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Da ação de Deus a nossa ação, não ser sábio a meus próprios olhos, temer ao Senhor e consequentemente a isso, apartar-se do mal. Parece simples, mas é um processo que envolve o agir de Deus e o nosso compromisso, a nossa responsabilidade humana, aquilo que Deus requer de você. Aparta-te do mal. Tema ao Senhor. São princípios fundamentais importantes. Nós estamos indo agora para 1 aos Coríntios capítulo 13. Nós estamos estudando este texto da palavra de Deus. O pessoal da psicologia, eles são muito interessados em que a pessoa tenha um procedimento, que ele saiba como estudar. Estudar é uma coisa. Agora, como você vai proceder diante do estudo, a maneira de você se envolver, eles trabalham isso. Interessante, eles têm essa preocupação nas escolas, porque muitos alunos começam o curso e mal 3, 4 meses seguiram, cadê os alunos? Desapareceram, evasão escolar. Então eles têm essa preocupação de envolvimento, da pessoa ter o procedimento correto para com aquilo que ela se entrega a estudar. Estou dizendo isso porque eu quero envolver você, tenho envolvido você em 1 Coríntios capítulo 13. A nossa trajetória envolve 3 virtudes,
que delas nos apegamos e por algum tempo vamos com elas conviver dia a dia na nossa vida: fé, amor e esperança. Nós entramos, eu chamo no capítulo agora, além do 1 Coríntios 13, naquilo que eu estou trabalhando com você, a compreensão e pregando, nós estamos no capítulo do X-tudo do amor. X-tudo do amor. Eu já mostrei para você, daqui a pouquinho vou mencionar mais uma vez essa questão, X-tudo do amor. Quantos podem colocar-se em pé? Vamos até o versículo 7, do primeiro versículo ao versículo 7. A nossa leitura da palavra. Diz o texto da palavra de Deus: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O verso 7, então, na sequência do pensamento do contexto sobre o amor: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vamos orar nesse momento. Bendito Deus, graças te damos. A graça e a misericórdia do Senhor é real, não apenas do que lemos na palavra do Senhor, mas também na nossa vida, no nosso viver em cada dia. Novas são as misericórdias do Senhor a cada manhã. É a causa de não sermos consumidos. E elas duram, permanecem para sempre. Nada merecemos. Não merecíamos estar aqui e nem mesmo esse tempo de ensino e aprendizado da palavra do Senhor. O Senhor tem nos amado. O Senhor tem demonstrado que interessa por cada um de nós aqui. Fomos criados pelo Senhor, obra-prima da criação. E o Senhor, de criaturas, o Senhor deseja filhos, homens e mulheres, filhos e filhas do Deus bendito. Abençoa-nos hoje à noite, Deus. Fala conosco. Derrama a sua graça e misericórdia sobre cada um. Traga a compreensão que precisamos, a motivação que necessitamos e o interesse para a palavra que nos é necessário. Oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra tudo, a palavra todo, na Bíblia, ela é importante. Lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, 5, nós temos lido com vocês, nós temos mencionado esse texto, que Deus, trabalhando a compreensão do seu povo, naquilo que é o grande, chamado grande mandamento. Ouve Israel, versículo 4 de Deuteronômio, capítulo 6. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Quantos deuses há?
pode existir a menção de muitos, mas não são deuses, só existe um Deus, o Senhor, Yahvé. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Lá na frente, na epístola a Timóteo, capítulo 2 da primeira, versículo 5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A vida eterna é que te conheçam. João 17:3. Jesus orando, falando com o Pai. E a vida eterna é esta, que te conheçam por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O versículo seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. Você está percebendo algo comigo aqui? A importância do amor é todo o coração, toda a alma, todas as forças. Amarás o Senhor teu Deus. Quando nós falamos iniciamos o X-Tudo do verdadeiro amor, a palavra tudo. Você aprendeu que o amor se mostra em favor de uma ação que é total, completa, íntegra. Nem um pouquinho, restando, sobrando, faltando, envolve tudo. É um comprometimento que envolve tudo. E aí você, nessa questão da totalidade, o homem e mulher de Deus, que verdadeiramente ama com amor ágape, com esse amor, ama na sua totalidade, é um amor integral. E como o amor integral, na sua totalidade e eficácia, ele descreve fatos dessa totalidade. Primeiro deles, você viu comigo, o amor tudo sofre. Nós entendemos, quando falamos sobre o amor tudo sofre, que a graça de Deus no tocante ao amor nos possibilita lidar com o sofrimento. Entendemos também que o sofrimento é algo que somos chamados a sofrer e exortados a suportar. Lembra da corrida de velocidade e resistência? E também entendemos, falando sobre o amor tudo sofre, que biblicamente o amor ao qual somos chamados a padecer neste mundo não é digno de ser comparado com a glória que nos aguarda no final da vida. E entendemos também que o amor que tudo sofre diz respeito ao propósito divino para o sofrimento, envolve o agir de Deus, a intenção de Deus, aquilo que Deus pretende fazer comigo e você, no tocante ao sofrimento. Está nos preparando, nos encaminhando para algo muito importante dentro do plano e projeto dele. Isso envolveu as pessoas. Nós temos na Bíblia descrevendo este, aquele outro, cita nomes, homens e mulheres relacionando com Deus. Deus registrou a sua palavra para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos, diga alguém, Romanos 15:4, esperança. Amém? Marca aí, Rafael. Eu sempre, quando eu vou depois assistir o vídeo, eu vou parando e pondo versículos. Eu gosto de andar pela Bíblia, amo fazer isso. E eu preciso
como eu gostaria de ter mais tempo do que tenho para ler a Bíblia, porque temos compromisso de percorrermos com a palavra de Deus no ensino. Então, a Bíblia é o livro de Deus para mim, amém? Para você. E aqui nós temos uma preciosa arca do tesouro, é verdade. A primeira vez que eu peguei o primeiro exemplar da palavra de Deus, eu lembro como hoje, quando eu ganhei a minha primeira Bíblia, mais de 40 anos atrás. Eu não sabia que o tempo passaria tão depressa, e em pouco tempo eu estaria dizendo, mais de 40 anos. E eu abri e comecei a ler. Eu até lembro qual foi o local que eu comecei lendo. Eu nunca me esqueço do primeiro versículo que a minha professora de escola dominical me levou a memorizar. Olha lá que versículo precioso, João 4,14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Esse foi meu primeiro versículo que eu trouxe para a minha mente. E olha que eu já era um memorizador de tantas coisas, da escola, por exemplo, e aí deparei-me com a palavra de Deus. Livros da Bíblia, enfim. Nós muitas vezes pensamos coletivamente, não é? Ah, nós, o povo de Deus. Mas fica você e o Senhor. É o Ernesto, ele e o Senhor. É como hoje aqui agora, eu prego coletivamente, mas o Deus que age coletivamente também age no individual. E como é bom quando você tem uma percepção, Deus falou comigo, eu quero que Deus fale comigo. Eu quero que Deus mexa na minha vida. Eu quero que Deus transforme. Há pessoas que Deus trabalhou tanto na vida e são pessoas que me desafiam. Lá onde eu trabalho, por exemplo, tem um senhor Paulo. Como eu admiro a postura daquele homem. É admirável, mas eu nem sei de que igreja ele é, que igreja ele frequenta, nunca entramos num assunto mais pormenorizado, mas esses dias o senhor Paulo chegou para mim e falou assim: olha, eu tenho assistido os seus vídeos, tem sido como se ele dissesse, tem sido bom, tem sido uma bênção para mim. E eu fiquei muito contente, falei, olha, senhor Paulo, uma pessoa que eu admiro muito a maneira de proceder dele, a postura, sempre reservado, o senhor de pouca conversa, uma pessoa que me desafia. Eu tenho nele uma pessoa que me motiva a ficar atento em coisas que eu vejo que é de valor. E sei que ele tem um compromisso com Deus. Aqui não é algo por acidente na vida dele. Ele tem algo de um compromisso, de um comprometimento com o Senhor. Entendemos que o amor tudo sofre, tem essa questão do propósito divino do Senhor. Entendamos, aqui é passageiro, é breve, não se compara com a eternidade. A Bíblia diz para que nós, eu e você, ajuntemos tesouro no céu. O investimento tem que estar. A nossa esperança vai além desta vida. Há uma eternidade. Amém? Amém. Há uma eternidade. Tantos já partiram para lá e estão só aguardando a trombeta ecoar e Jesus Cristo retornar. A gente fala, Jesus que vai voltar, a pessoa fala assim, isso quem sabe lá um dia. Não, esse dia vai chegar, amém?
Está próximo, ainda um pouquinho de tempo. Hebreus capítulo 10, versículo 38, 37. Ainda um pouquinho de tempo. E o que há de vir, virá e não tardará. Pouquinho ou pouquinho de tempo. O que há de vir, virá e não tardará. E o que a Bíblia diz? O justo viverá pela... E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aí eu acho que é o 38 de Hebreus 10, viu, Rafael? Rafael vai marcando os nossos textos ali. Pois bem, você entendeu? O amor tudo sofre, envolvendo 4 aspectos que eu coloquei para você: da graça, chamada do sofrimento, não se compara com a glória que nos aguarda no final da vida e faz parte do propósito divino. Tudo bem? Fechamos esse aprendizado. Mas o texto continua dizendo: o amor tudo? Não. Seguinte, tudo sofre? Tudo crê. O amor tudo crê. O amor tudo crê. Deixe-me colocar para você uma frase que eu vou mencionar para você daqui até o final da série de estudos. Essa frase é de um pregador chamado Charles Haddon Spurgeon. Se você colocar lá Charles, C-H-A-R-L-E-S-P-U-R-G-E-O-N, Spurgeon. Se você colocar na pesquisa do Google, vai aparecer a enciclopédia, ou vai aparecer tantas informações, a vida do Charles. Ele viveu na época de 1800, irmãos. O pregador, príncipe dos pregadores ingleses, 40 anos na mesma igreja, pregando, Rua New Parks. Você pode imaginar um pregador que dizia assim: irmãos, vocês que vieram na escola bíblica dominical, por favor, permitam que este templo para 5.000 pessoas tenha oportunidade, virem os que não vieram na escola dominical. Você pode imaginar algo assim? A multidão que Deus possibilitou pela graça dele, porque tinha um propósito. O Charles pregar, e olha que ele não tinha microfone, irmãos. O Charles pregava sem microfone, não existia essa tecnologia de acústica, de ajuda. Então é dito que Charles, sempre quando ele ia pregar, ele testava a acústica do ambiente. E ele, quando pregava, as pessoas sabiam: vamos ouvir Charles por 2 horas. E ele pregava por 2 horas. Hoje os pregadores pegam as mensagens do Charles, porque ele escrevia as mensagens. Você vai encontrar dezenas de mensagens do Charles Haddon Spurgeon na internet. Até conta-se uma vez que ele foi para uma igreja assistir uma reunião, e um jovem estava prestes a pregar a palavra. E quando o jovem viu Charles Haddon Spurgeon chegando na igreja, falou: puxa vida, eu vou pregar a mensagem dele. Que coisa! Ele ficou tanto constrangido. E aí ele pregou. E o Charles, depois veio aquele jovem e disse: obrigado pela mensagem. Ele falou: mas eu preguei a sua mensagem. Ele falou: não, você pregou a mensagem de Deus. Amém? Você pregou a palavra de Deus. Pode ser que houvesse uns pontos do Charles, mas era a mensagem de Deus. E o Charles Spurgeon disse uma frase que eu passei a semana inteira pensando nessa frase. Mencionei hoje de manhã na escola dominical a respeito da fé. O amor tudo crê. O Charles diz assim: a fé sobe pelas escadas construídas pelo amor. Pode registrar se você quiser escrever essa frase. A fé sobe pelas escadas construídas pelo amor e olha pelas janelas abertas pela esperança. Ou pelas janelas que a esperança abriu. Amém? A fé sobe pelas escadas construídas pelo amor e olha pelas janelas que a esperança abriu. Interessante. Quero que você entenda
Porque há uma compreensão, nós vamos trabalhar com você, essa questão da fé subir por escadas construídas pelo amor. Então, nosso segundo fato é que o amor é capaz de totalmente crer, totalmente sofre. Agora, ele é capaz de totalmente crer, totalmente confiar, totalmente acreditar. Por quê? Porque, na verdade, a fé opera pelo amor. Amém? Ainda, Paulo disse assim, ainda que eu tivesse tamanha fé, ou tivesse toda a fé de maneira tal a transportar os montes e não tivesse amor, o que ele diz? Nada seria. Então o amor, ele traz uma certeza e convicção próprias da fé. A Bíblia vai definir, você leu comigo em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento. Perceba, não é qualquer fundamento. É um fundamento sólido, é um fundamento firme, é uma base, é um alicerce forte, resistente. Fundamento, base, alicerce. Do que a fé é? Das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme alicerce, firme fundamento. O amor verdadeiro, se o amor não for verdadeiro, vai haver dúvidas, desconfiança. Mas quem ama, acredita, amém? Acredita, mesmo que pareça impossível. Por quê? Porque o amor tudo crê, percebe? O amor tudo crê. O amor só é verdadeiro se ele torna ação, se ele opera através das obras e verdade. Então há uma ação do amor. Há um agir do amor, ele é um agente, e ele então vem e impulsiona o quê? A fé. Por isso que eu mencionei para você, amar a Deus de todo o coração. Pesou tremendamente a importância disso para Israel. Mas na frente, na nova aliança, na galeria da fé, quando falou em agradar a Deus, sem fé é impossível agradar a Deus. Sim, é verdade, mas é algo que vem em segundo plano. O primeiro é o quê? O amor. O amor. E o amor vai impulsionar. Então nós entendemos que através do verdadeiro amor, exercitamos o quê? A fé. Por isso que o texto diz, o amor tudo crê. Eu queria então ter essa compreensão da palavra. O que está por detrás da frase, o amor tudo crê? O fato de que através do verdadeiro amor, a fé é exercitada. E aí então nós vamos trabalhar o primeiro ensino hoje e o segundo ensino a semana que vem. Porque se eu colocar os dois, dá 15 para as 9 e eu não vou ter terminado. Então a gente faz o primeiro hoje e o primeiro a semana que vem. Se eu fizer o primeiro e acabar 8h15, muito bem. Senão, chegaremos até o tempo determinado, marcado, que nós temos para isso. O primeiro ensino que demonstra que através do verdadeiro amor exercitamos a fé, encontra-se em Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Gálatas 5, 6. Deixa eu abrir aqui, Gálatas capítulo 5, versículo 6. Opa, tem que voltar as páginas aqui, eu andei um pouquinho, passei páginas, eu volto as minhas aqui. Acha você ali. Gálatas 5, 6.
O pacto da circuncisão, no Velho Testamento, teve o seu tempo e a sua importância para o povo judeu, mas agora, numa nova aliança, Jesus Cristo. Agora ele vai dizer assim, porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Mas sim, achar o meu texto, perdi meu texto. Mas sim a fé, e o texto diz o quê? A fé que opera pelo amor. Então, nós entendemos que as obras mencionadas no Novo Testamento são obras cuja força motivadora é o amor. O que mais impulsionou Davi a enfrentar o gigante Golias foi que Golias estava afrontando os exércitos, ou afrontando o Deus dos exércitos, o Deus vivo e verdadeiro. Quem pensa ele para afrontar o único Deus? Quem Golias pensa? E Davi o que? Amava o Senhor. Davi amava o Senhor. Davi foi chamado por Deus, destacado por Deus como homem segundo o coração de Deus. O amor de Davi por Deus impulsionou, porque a fé é operada, impulsionada pelo amor. E ele então tem clara convicção que o Deus que ele ama, serve e zela pelo seu nome, que demonstrou o livramento na vida de Davi de um leão e de um urso, estágios de uma preparação para o momento agora que Deus iria usá-lo, não importa se ele fosse pequeno, inexperiente para a guerra, quem ia livrar era o Senhor. Havia fé? Claro que havia, mas impulsionada pelo amor. A operação da fé por meio do amor, a fé exercitada através do amor. Então, quando uma pessoa diz para você assim, olha, eu tenho fé, como é que é a sua vida de amor? Como é que é a sua vida de amor? Como é que é a minha vida de amor? Eu pergunto, como é que é a minha vida de amor? Porque o amor se torna em ação. Vai envolver ação. Tudo creio. O amor tudo crê. Vai envolver em ação, em obra e em verdade. Então as obras de fé destacadas, mencionadas no Novo Testamento, a força motivadora é o amor. É o que resume Gálatas capítulo 5, versículo 6. Em Jesus Cristo, o ritual da circuncisão perdeu o valor, a importância, mas sim a fé que opera por amor. O que é que leva um homem e mulher de Deus a entrar num campo missionário e pregar o evangelho para uma tribo hostil, desejando ganhá-los para Cristo, levá-los à conversão e serem chamados filhos e filhas do Deus bendito? A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. É por amor. O amor. Tanto é que fé sem amor é sem valor. É nada seria. Tem a questão do amor. Quando a Bíblia usa a fé opera pelo amor, a palavra opera aqui vem do grego e tem o sentido, o significado de energio.
que significa energizar, ser eficaz, produzir e mostrar poder. Então a Bíblia verdadeira, a fé bíblica, o seu conceito verdadeiro, mais amplo e completo, é aquela que é operada pelo amor. Por isso que a Bíblia nos ensina que quando uma pessoa vem ao conhecimento de Jesus Cristo como seu único e todo suficiente Salvador, ainda que todos nós fomos encontrados no lamaçal do pecado, há aqueles que muito é perdoado, muito ama. Você vê, eu conheci pessoas, por exemplo, que estavam vivendo vidas praticamente destruídas, lares destruídos, e foi restaurado por Jesus Cristo. O amor de Deus, Deus demonstrou o seu amor por nós através de Jesus Cristo, e a ação do nome de Jesus e a pessoa de Jesus ainda hoje, agora, trazendo transformação, trazendo mudança. Esse nome tem poder. Jesus disse para os seus discípulos: nisto todos vós serão conhecidos, se tiverdes o que? Amor. A nossa carteira de identidade como mulheres e homens de Deus é esse amor que vai operar, que vai impulsionar. A fé é exercitada através do amor. Grave isso. A fé é exercitada através do amor. A fé é operada por meio do amor. Você vê a importância do amor. Embora Paulo esteja mencionando o caminho ainda mais excelente para a igreja de Corinto, ele vai falar dessas 3 virtudes e vai trabalhar essas 3 virtudes. Mais à frente, em 1 Tessalonicenses, ele vai elogiar a igreja, lembrando o trabalho da fé, da obra do amor e da paciência, da esperança de nosso Senhor Jesus Cristo. Essas virtudes vão proceder por todo o nosso tempo de vida e viver para o Senhor. O amor. E aí vai dizer assim: agora pois permanece a fé, a esperança, o amor, mas o maior destes é o amor. E não é um amor que você tem que produzir por você mesmo. Você recebe. Vem de Deus. Deus, me conceda pela sua graça que eu ame de todo o coração a ti, toda a alma, toda a força, e vai dizer ao teu próximo como a ti mesmo. É que vai fazer a grande diferença. Nós muitas vezes temos a tendência de relacionarmos com Deus de um jeito, com o próximo de outro. Sim, nós entendemos quem é Deus, mas olha só, o amor a Deus, todo o coração, todo o entendimento, toda a alma, toda a força, vai envolver o grande mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amo a Deus. Depois você vai entender o que acontece quando o meu amor e o seu amor não passa de palavras. Ele tem que entrar em ação. Ele tem que estar em ação. A operação da fé é pelo amor. Quanto mais você ama o Senhor Deus, mais você se aproximará dele, e mais você vai confiar nele. O Espírito Santo trabalha na minha vida e na sua, trazendo as convicções de Deus para nós, pela fé. Amém? Pela fé. Nós temos o Juan Carlos Barreto, no livro Senhores eles morreram pela fé. Eles morreram pela fé. Ele vai do período dos apóstolos até os anos de 1900. Homens e mulheres de Deus.
com uma imensa dedicação, tomados pelo amor. Tomados pelo amor. Alcançados pela graça. E esse amor, dando-lhes uma clara convicção, uma fé inabalável, indo, investindo e crendo no compromisso de Deus para com eles. Não é que eles estavam compromissados com Deus, Deus tinha para com eles o seu compromisso, o seu comprometimento. Nós entendemos pela palavra, em 1 Tessalonicenses 5:24, se eu não esteja enganado, fiel é o que chama, o qual também o fará. Deus nos chama a uma vida de amor a Ele, de amor ao próximo e de um amor que vai impulsionar, que vai exercitar verdadeiramente a nossa fé. Porque se você tiver uma fé que transporte montes, que exercite feitos espetaculares, mas se não tiver amor, nada seria. Não tem valor algum. Porque na realidade, a fé opera pelo amor. A fé é exercitada pelo amor. A fé é exercitada por meio do amor. Então, quem ama está pronto a se envolver na totalidade, por completo. Às vezes a gente pensa assim, né? Às vezes eu fico pensando, a gente passa a semana, faz uma observação, a gente tenta entender as pessoas. O ser humano é muito complexo, é muito difícil você entender o ser humano. Muito difícil, irmãos. Mas Deus nos conhece. Deus nos sonda, nos conhece, sabe o nosso assentar, o nosso levantar, deitar, levantar. Essa chamada máquina humana, o corpo humano, essa obra de Deus, a forma como Deus nos criou, e tudo que Deus criou é impressionantemente algo incrível. Do infinito para o finito, você não tem uma compreensão da grandeza como é. Eu vejo vídeos mostrando tal planeta comportaria não sei quantos planetas Terra. Há umas observações que a ciência faz e que estabelece por detrás de tudo a grandeza da criação. E Deus é o autor. E pela palavra dele, na obra da fé nós entendemos isso. Pela fé nós entendemos. Vai muito além da nossa compreensão. Mas aquilo que é possível compreendermos, Deus tem nos dado a graça de compreendermos, de entendermos. E percebemos que o nosso ser, o Deus nos conhece. Ele viu eu e você, quando ainda informe, estávamos no ventre, no útero materno. Ele nos conheceu. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe. E no teu livro todas essas coisas iam ser escritas a cada dia. Salmo 139, versículo 14. Eu fui formado de um modo terrível e assombroso. Deus diz para Jeremias: ainda na madre eu te conheci. Eu te chamei. Se era um ser em formação, e Deus dizendo: tenho planos para esse ser que estou criando. Tenho planos, tenho propósitos, tenho uma missão. Você gosta de filme de missão, não é? De aventura. Até as músicas, né? Você põe uma trilha aqui, Indiana Jones, em busca não sei do que, a missão. Teve aquela época do Rambo, missão resgate. Lá vai lá
o combatente de guerra, buscar os veteranos que ficaram no campo do inimigo. Ele tem que resgatá-los. E você ali assistindo, todo aquele empolgado. Ele tem uma missão. E aí, num desses chamados filmes que eu estava assistindo, o general manda um recado para ele devido aos contratempos, dificuldade: aborte a missão, aborte a missão. E sabe o que o combatente, vivido pelo ator Sylvester Stallone, e aí então o combatente recebe a mensagem: aborte a missão. Mas ele tem que resgatar os companheiros veteranos. E ele, não me lembro se ele rompe o fio do rádio, ele não vai abortar coisa nenhuma. Ele investe na missão de resgatar. E quando ele retorna para o seu posto, para a sua base, com todos os veteranos resgatados, ele chega na sala do coronel, do comandante, sei lá quem era, eu sei que era a pessoa do posto mais elevado, e ele está com a metralhadora, e ele então descarrega toda a sua fúria, ira, daquela ordem terrível, como desprezar, rejeitar os veteranos por causa dos contratempos. A missão era resgatar ou morrer junto com eles. E ele então dispara aquela metralhadora, descarregando a sua fúria, a sua ira. E o comandante, com os olhos estatalados, olhando-o sem dizer nada. Ele entendia que para o combatente, ou resgata ou morre, mas não podia abortar a missão. E na missão de Deus, Paulo diz assim: me prenderam, posso ficar preso, mas a palavra de Deus não. E Paulo levou avante a missão dele: resgatar. Ou você traz os veteranos com você, ou você morre com eles. E pelo Evangelho, para a glória de Deus e pela graça dele, Paulo foi decapitado. Qual o crime da pena de morte imposta para Paulo? Pregador do Evangelho, mensageiro. Qual o impulso para isso? O amor a Cristo. Paulo disse assim: esquecendo as coisas que para trás ficam, Filipenses 3,14, 12, 13, 14, ele esquece as coisas que para trás ficam, o sofrimento, dificuldade, avançando para estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e ser achado nele. Compromisso, comprometimento, o amor operando pela fé. A convicção do apóstolo Paulo. Tanto é que ele vai dizer na última carta para Timóteo, capítulo 4, versículo 7: combati o bom combate. Lembra do combatente? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei o quê? A fé. Combati o bom combate. Algumas pessoas, às vezes, quando tem que fazer um trabalho, alguma coisa, seja lá pintar um quadro, escrever uma peça teatral, escrever uma redação para o Enem, ou se entregar ao estudo de uma OBMEC, uma preparação de uma Olimpíada de Matemática. Tem gente que olha assim e fala: será que dá para mim isso? Será que eu levo jeito?
os melhores que eu conheço. Vem cá, eu vou me preparar. Eu quero me empenhar. As melhores notas em redação de Enem é um pessoal que vem se gastando e se envolvendo, estudando, impulsionando o máximo que podem. Eu ouvi um testemunho de uma professora de matemática dizendo o seguinte: nas Olimpíadas de Matemática, eu já começo a corrigir as provas daqueles que estão por semanas, por meses, se preparando. Olha para o trabalho e diz: mas isso é difícil, hein? Pega o serviço. Seja braçal ou não, pega com empenho, não é? O Bruno trabalhava lá no Minerva, tinha que pegar aqueles traseiros pesados. Eu imagino que ele chegava e vem cá, né, Bruno? Cata aqui. Eu vi e voltava. Com empenho. Se Deus me acorda às 5 da manhã e às 5 eu estou disposto, na segunda-feira eu já, Deus, pregação da palavra domingo à noite, já estou me preparando, fala comigo. E quarta-feira já estava às 5 da manhã, escrevendo. Eu filtro depois, viu? Eu só escrevo um pouco. Se eu escrever tudo, depois me complica, né? Aí eu vou ter que depender que a gente escreve os fundamentos. Mas escrevendo. Estudando. Fala sério. Você vai ler a Bíblia em casa? Vem cá, minha Bíblia. Nem que seja um versículo que você vai abrir e ler. Você teve 1 minuto. Você colocou usando a palavra de Deus. Quem lê um versículo está sujeito a ler 2, 3, 4, 10, 15. Quem memoriza 1 pode chegar a 2. Irmãos, nós muitas vezes queremos fazer muito em pouco tempo, quando podemos investir 1% se você investir por ano. É 1%, mas pode ser por 6 meses, pode ser por um mês, pode ser 1% por um dia, 1% investindo por 1 hora, 1% investindo por 1 minuto. É o mesmo 1%, mas onde está a diferença? Na proporção, na maneira como você investe. Essa é a diferença, na maneira como você investe. Tudo quanto eu e você fizermos deve ser feito para a glória de Deus, amém? Não separa o secular do espiritual, é uma coisa só. É uma coisa só. Eu vou ser lá, que eu sou aqui, eu vou encarar lá o que eu encaro aqui, mas eu preciso da preparação de Deus na minha vida. Eu preciso da preparação. A preparação de um soldado, ela acontece antes do campo de combate, amém? Antes de Davi lutar com Golias, Deus estava preparando-o. A fé exercitada através do amor. A operação da fé por meio do amor. A semana que vem vamos entender que a operação da fé por meio do amor é através, aí então, nós vamos pesar mais na balança, através das obras. E aí eu vou colocar Tiago e João para você. Tiago e João para você. Nós vamos ter Paulo, Tiago e João. Tá? E vamos entender então, a operação da fé é por meio do amor. E aí vamos entender, em segundo lugar, a semana que vem, através das obras. E aí vamos ver o que Tiago fala, o que João fala, e vamos alinhar com o que Paulo fala. Interessante isso, tá? Ok, coloquemos-nos em pé.
Quando eu e você oramos, saiu agora um vídeo novo na mídia da ciência, falando sobre oração. Só de dobrar os seus joelhos em posição de oração já impulsiona uma certa quantidade de sangue para a parte frontal do seu cérebro, a área em que eu e você temos que tomar as decisões. Olha que interessante. O nosso corpo reage de uma forma diferente quando nós oramos, quando nós nos posicionamos em oração. Cadê o sangue da minha parte frontal? O cérebro está aguardando eu e você orarmos. E o inimigo vai nos impedir de orar, porque na área das decisões vai faltar aquele fluxo necessário de sangue. E Deus sabe que nós precisamos de orar. Eterno Deus, Pai de todo poder e autoridade, graças te dou pela palavra viva e eficaz do Senhor, declarada espada de dois gumes que penetra a nossa alma, espírito e no nosso corpo, e é capaz de discernir as intenções do nosso coração. Nos traga, ó Deus, aquela aquietação, aquela calmaria para o nosso ser, do controle, da providência do Senhor. Ó Deus, todos nós aqui precisamos do aprendizado da Tua Palavra para enfrentarmos a realidade do nosso viver neste mundo que é inimigo de Deus, do Senhor e do povo do Senhor. Este sistema de vida da humanidade que rejeita Cristo é um sistema hostil, inimigo. Ó Deus, nos capacite, nos conduza, nos dê a graça, ó Pai, de ter a nossa fé sendo operada pelo amor. O amor verdadeiro tudo crê. A fé operada por meio do amor, entendemos isso hoje à noite. Ajude-nos, ó Deus, a amar como o Senhor quer que venhamos tanto amar o Senhor como o nosso próximo, como a nós mesmos. Derrama, ó Deus, essa obra que só o Senhor pode realizar. E também reconhecemos que tantas vezes falhamos, pecamos, não investindo este fato na nossa vida. Mais uma vez, tendo recebido da palavra o ensino, que esse ensino venha a ser preservado, que possamos guardar a palavra do Senhor e dá-nos graça para praticá-la. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Amém.